Vamos juntos celebrar a Jesus e fluir no rio de vida que existe nele. Amém? Existe um rio onde tudo é bom, uma nascente bem maior que a do oceano, sem medo nenhum, maré que sobe. Existe um rio se movendo em mim, vem transbordando o amor de Deus com toda a força, vindo sobre nós, maré que sobe, que sobe. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Nós temos vida no rio. 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 Celebre Jesus. Existe um rio se movendo em mim, vem transbordando do amor de Deus com toda a força, vindo sobre nós, maré que sobe, que sobe. Então diga: rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Nós temos vida no rio. 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 Nós temos vida em Ti, Jesus. E declaramos vida sobre a nossa família, sobre a nossa cidade. Aleluia! Cadeias vão quebrar e os presos libertar. Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós. Vamos nos alegrar, nas ruas vamos dançar. Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós. Nós temos vida no rio. 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 Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós. Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós. Nós temos vida no rio. 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 Aleluia. Eu intitulei assim: a oferta é o fruto de um coração grato. Toda oferta é fruto de um coração grato, pessoal. Em Atos 20, versículo 35, está escrito assim: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz:
mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, mais bem-aventurado, ou seja, mais felizes são os que dão do que os que recebem. Por quais razões o ofertante tem um coração grato? Por quais razões? Número 1, grato pela capacidade de aprender e desenvolver habilidades. Nós somos tão gratos porque todos aqui que ganham dinheiro é porque sabem fazer alguma coisa. Todos aqui que ganham dinheiro é porque aprenderam uma profissão e desenvolvem as suas habilidades, é uma capacidade dada por Deus para isso. Então você encontrou quem você é, essa habilidade desenvolvida, e você é tão grato que você traz a sua oferta. Aí eu coloquei um slide as profissões, para ilustrar isso tudo. Número 2, gratos por poder servir, ajudar na obra de Deus e socorrer os necessitados. Essa fotinha aí dizendo assim, nossa missão como igreja é cumprir Atos 4:34, que diz: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes aos apóstolos, e eles faziam a administração. Então, muito importante, o coração grato porque eu posso ajudar, coração grato porque eu posso dar, coração grato porque eu posso ofertar. Gratidão é maravilhosa. Quem tem um coração ingrato é diferente. No meio da pandemia, a primeira coisa que eles fazem é cortar a oferta e cortar o dízimo. Eu vou ter despesa, pastor, para pagar a escola do meu filho, tenho que pagar isso e pagar aquilo, eu já não vou mais dizimar. Aí faltou gratidão no coração, né, meus amados? Se tem uma coisa que não pode faltar nunca, é o dízimo e a oferta, porque simboliza a sua gratidão e a sua conexão financeira com o Senhor. E vamos finalizar. Bem mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos, Pai, pela oportunidade que temos de entregar ao Senhor, com muita alegria em nosso coração, com muita gratidão, os dízimos do Senhor e as ofertas, Pai, como uma semente que vão germinar, vão crescer, vão nascer, crescer e se multiplicar, em o nome do Senhor Jesus. Como diz a sua palavra, do Senhor não se zomba, tudo o que o homem semear, ele também ceifará. E nós estamos semeando no teu reino e colheremos, Pai, a 100, a 60, a 30 por 1, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos aqui, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar.
cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui diante do teu altar. Venham povos de todos os lugares, erga sua voz em adoração ao Senhor, aonde você está. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, oh, diante do teu altar. Levantamos nossas vozes. Aleluia, queridos, é um momento muito precioso. Pode sentar. Nós vamos continuar aquela mensagem que começamos há 3 domingos atrás, né? Hoje é o 3º capítulo, 3ª parte, falando sobre conduzidos pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Nós queremos também só lembrar que tudo que nós vamos falar aqui hoje não é nada novo. Nós temos aprendido ao longo da nossa vida cristã. O primeiro momento que eu tive contato com essa mensagem foi numa sala de aula, numa disciplina chamada Vida no Espírito, onde o pastor Eibe era o professor. 1996. E eu havia entregado a minha vida para Jesus no dia 11 de novembro de 95. E no começo do ano de 96, o pastor Eibe era professor na Escola de Formação de Líderes. E desde lá para cá nós vemos com esse tema, como ser guiado pelo Espírito Santo. Nós queremos realmente, antes de ler o texto sobre... Hoje nós vamos fazer uma pergunta e responder com 2 pontinhos, tá? 2 respostas. Então, nós queremos fazer a pergunta essa antes de orar. Como ser conduzido pelo Espírito Santo? Isso talvez seja a pergunta de muitas pessoas. Talvez não a sua, mas de muitos que ainda precisam de resposta. E nós queremos orar então. Pai, no nome do Senhor Jesus, queremos lhe agradecer pela oportunidade que estamos aqui, Pai, em 2020, fazendo história em Teu nome, dando continuidade ao livro de Atos dos Apóstolos. Que nesta manhã o Senhor libere do céu uma unção sobrenatural, para que possamos crescer no entendimento, na compreensão desse tema, de como ser guiado pelo Teu Espírito, e que de fato possamos sair daqui com uma revelação ainda maior acerca desse caminhar com o Senhor nesta terra, no nome do Senhor Jesus. Amém? No final nós vamos ter um louvor que eu ouvi esses dias, tocou muito meu coração. Ele vai falar é uma confissão de fé
e ao mesmo tempo uma confissão de obediência, e ao mesmo tempo um desafio de ir para obedecer diante de uma batalha. É um louvor assim muito especial, no final a gente ouve ele. Mas o texto de hoje está em João capítulo 16, versículo 13. Vamos trabalhar em cima desse texto hoje. Diz assim a palavra do Senhor, na linguagem internacional: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará toda a verdade. Não fará de si mesmo, aliás, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Veja que é Jesus falando, e Ele está dando uma instrução ao próprio Espírito Santo, que o próprio Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, eles são um, Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus, mas em funções diferentes. Só se separa as pessoas por conta da função. E aqui neste contexto é Deus, Espírito Santo presente na terra, e o próprio Jesus, que é o herdeiro, o próprio Jesus que recebeu toda a autoridade, Ele dá uma direção para o Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo só falará aquilo que ele está ouvindo do que está acontecendo no trono da graça de Deus. Isso já é uma dica para nós. Se o próprio Espírito Santo só fala, só faz aquilo que ele ouve o Pai falar, nós também devemos nos ater em fazer somente aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia dá a instrução para seguirmos. Glória a Deus. Então, amados, este assunto é muito importante porque, ainda que sejais cristãos há muito tempo, há muitos anos, nunca poderás experimentar o sucesso para as diversas áreas da vida se não fores conduzido ou guiados pelo Espírito Santo. Então, o que nos traz a vitória, o que nos traz sucesso, não é se eu estou na igreja há muitos anos. No meu caso, pelo menos 25 anos. Mas não é isso que me traz a vitória. Me traz a vitória se eu obedecer, se eu seguir as instruções dadas pelo Espírito. É necessário começar a conhecer o Espírito Santo. E como fazemos isso? Iniciamos por entendê-lo pela palavra de Deus. E se não temos estudo da palavra de Deus, se não temos uma vida disciplinada em ler a Bíblia e procurar entender, nós nunca vamos poder conhecer a pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Então, requer um tempo para isso. Através da palavra, nós vamos ver que Ele é em si tudo o que a palavra diz que Ele é. E Ele fará em si tudo o que a palavra de Deus diz que Ele fará. Quando uma pessoa tem revelação de como o Espírito Santo se manifesta, a mesma se rende à sua presença e em tudo na sua vida terá sucesso. Entenda isso. Isso deve ser a nossa dedicação diária de procurar entender o mover do Espírito, para onde Ele está movendo, o que Ele está dirigindo para fazer. E se assim fizermos, nós seremos bem-sucedidos em todas as áreas de nossas vidas. O Espírito Santo está na terra hoje com uma missão de conduzir a igreja, de conduzir os filhos de Deus. No entanto, na vida de algumas pessoas, Ele não pode entrar. A entrada não é permitida. Muitas pessoas não permitem que Ele entre, que Ele dirija as suas vidas. A pessoa programa tudo o que ela quer para a vida dela.
E quando o Espírito Santo quer instruir, quando o Espírito Santo quer chamar atenção em algum aspecto daquela programação pessoal do indivíduo, aquele indivíduo que não tem revelação, ele não dá permissão para o Espírito Santo mudar os planos dele. E assim é que vem o fracasso. Se alguém perguntar, por exemplo, qual o segredo para o crescimento tão grande da nossa igreja? Porque nós somos uma igreja que é grande. Nós, se pegar de 1976, novembro de 1976, quando os missionários chegaram em Santarém, saindo de Goiânia, para recomeçar um trabalho novo, que foi este que hoje é Paz Church. Então, de lá para cá, nós estamos eu acho que faltava uma capital do Brasil para ter uma Paz Church. Nós estamos em muitas nações. Esta igreja, ela cresce. Nós estamos crescendo aqui e vai crescer em todo lugar que esta igreja chegar. E se alguém perguntar qual é o segredo, a resposta é única. É porque nós nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo. Se não for assim, não tem sucesso. Não existe o homem mais sábio nesta terra que possa fazer uma igreja crescer sem a presença do Espírito Santo. Então se faz necessário entender esse tema, como ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz de várias maneiras, e hoje abordaremos duas maneiras. E a primeira maneira que o Espírito Santo nos dirige, que nos guia, que nos conduz, é pela palavra, através da palavra de Deus. Então, Jesus é Deus, mas Jesus é também a palavra escrita. Aí vai talvez causar um choque na sua mente. Jesus é Deus, mas Jesus também é a palavra escrita. Portanto, Deus fala sempre 100% de acordo com a palavra escrita. Se é uma profecia, ela precisa ter base contextualizada pela palavra. Porque Deus nunca mais vai falar nada do que já falou, está aqui. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E lá no versículo 14, do mesmo João capítulo 1, está escrito assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isto é minha base bíblica para eu dizer que Jesus é a palavra. Está escrito no versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é a palavra de Deus. Este se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Pensa, que presença gloriosa, né? O verbo se fez carne. Imagina esse verbo de Deus vivendo em você. Ele se fez carne novamente para habitar em você. Há cristãos que andam à procura de orientação de Deus em muitos lugares, mas grande parte destas pessoas não vai ao lugar certo. E qual é o lugar certo para receber a orientação de Deus? A palavra.
Muitas pessoas vão buscar orientações de Deus através de homens. Não é errado você tirar uma dúvida, não é errado você fazer uma pergunta, não é errado você querer ouvir alguém que tem um outro entendimento para você, mas a resposta bíblica prevalece. Não vai ser a minha ideia de Deus que vai prevalecer, vai ser o que a Bíblia diz sobre esse Deus poderoso. Então, se você pretender saber qual a vontade de Deus para a sua vida, para os seus negócios, para o seu lar, para a sua profissão, para o seu ministério, poderá encontrar na Bíblia. Não vai ter outro lugar que você encontre orientações para essas áreas da vida. Você vai encontrar na Bíblia. E todo conselheiro de Deus, como seu discipulador, seu pastor, seus líderes, os conselhos têm que ser bíblicos. Se não tem base bíblica, não é um conselho orientado pela palavra. Então, se você quer orientação, é aqui. Se quiseres que Deus o guie nesta ou naquela área, procure na Bíblia qual a vontade de Deus acerca desse assunto, pois o lugar certo sempre é a palavra de Deus. Ele tem a solução para todas as coisas na nossa vida. Veja um exemplo. Deus fala com Josué. Depois que Moisés é morto, Deus vem e fala com Josué. E eu separei o versículo 8 para ver o que Deus falou. E Deus falou a Josué, em Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. E então prudentemente te conduzirás. Veja que Josué, ele é incentivado a meditar na palavra de Deus, a fim de falar a mesma coisa que Deus fala, e fazer conforme o que tudo está escrito. Queridos, aqui é a chave para o sucesso. Você quer uma chave para o seu sucesso? É meditar na palavra. O próprio Deus aconselhou Josué. Josué, medita nesse livro, de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, e assim serás bem-sucedido, e prudentemente te conduzirás. Nós estamos falando de quê? Ser conduzidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos conduz, primeiro ponto, através da sua palavra. Josué praticou a palavra e foi bem-sucedido, pois a palavra de Deus revela a sua vontade para todas as áreas das nossas vidas, de forma individual. Como vemos em Mateus, capítulo 7, versículo 24, ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Cada cristão deve fazer do seu estilo de vida, que o seu estilo de vida consiste em ouvir e praticar a palavra de Deus, e assim serás considerado por Deus como um homem prudente. Veja que Deus, Ele fala individualmente com cada pessoa, com cada um de nós. Nós servimos coletivamente, mas pessoalmente Deus tem
algo específico para cada um de nós. Amém, gente? Está dando para entender? Se tiver, faz assim. Opa, pelo menos tem a maioria aí que está entendendo. Então, é preciso um equilíbrio entre conhecimento e prática. Porque existem pessoas que querem muito conhecimento. Não é o nosso caso, mas em alguns lugares tem pessoas que querem títulos, que querem posições, porque tem conhecimento científico, foi buscado conhecimento científico, mas muitas vezes essas pessoas não têm colocado em prática o que foi aprendido. Então, queridos, ser cristão não é ter uma religião. Ser cristão é ser discípulo de Jesus com toda a concepção da palavra, ou seja, que a essência, o DNA de Deus esteja em nós. Isso é ser cristão. Não é uma religião. Então Deus está sempre de braços abertos para nos acolher, nos receber e nos dar toda a direção. Deus nos conduz e nos instrui através da sua palavra. Devemos ouvir, ler e praticar a palavra. E assim seremos bem-sucedidos. Certa vez, Jesus falou de dois homens, um prudente e outro insensato. E essa história está em Mateus 7, 24 a 27. Anote, depois você lê com tranquilidade. Mas eu quero resumir aqui dizendo: o homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha, tal como faz o cristão que vem à igreja e pratica a palavra de Deus. Olha que comparação. O homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, tal como faz o cristão que vem à igreja, ouve a palavra e a põe em prática. Quando os problemas surgem, o cristão alicerçado na palavra não cai, porque está fundamentado, alicerçado na rocha. Mas o insensato, o homem insensato, é aquele que não ouve a palavra, ou seja, vem à igreja e ouve a palavra, mas depois não a põe em prática. Este homem está a construir a sua vida numa base falsa. Os alicerces estão ali colocados, são colocados em areia. Quando um certo dia o diabo trouxer uma tempestade, ele vai cair, porque a areia não é sólida. Outra coisa, se alguém perguntar assim: mas pastor, o cristão insensato não tem Jesus na vida dele? Por que Jesus então não se manifesta a ele? Porque ele pode ser insensato, mas ele é cristão. Ele está lá na igreja, pastor. E por que Jesus não dá vitória para ele? A resposta seria a seguinte: ele tem Jesus, mas está construindo a sua vida numa fundação falsa. Portanto, tudo que ele edificar não terá valor diante de Deus. Vocês estão entendendo? O cristão insensato vem à igreja, ouve a palavra, até ensina a palavra, mas não a coloca em prática. Ele está construindo a vida cristã dele numa base falsa, e isso não tem valor diante de Deus. Quer que eu te prove isso? Provo.
Eles vão diante de Deus um dia dizer o seguinte: mas Senhor, agora eu estou em Mateus 7, 22 e 23. Aí ele diz assim: mas Senhor, não temos profetizado em teu nome, não temos feito muitos milagres. Então lhes dirá explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Queridos, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo através da sua palavra. Tudo isso que está escrito aqui é para que realmente não sejamos enganados pelas nossas próprias mentes, achando que estamos indo muito bem, quando de repente poderemos estar fazendo tudo errado. Esse pessoal aqui vai dizer: nós profetizamos em teu nome. Quem são esses? Os insensatos. Porque eles ouvem, pregam, mas não colocam em prática na vida dele. Então ele está construindo a casa dele espiritual em cima da areia. E para este, o que Deus fala? Deus diz que não os conhece. Ué, são cristãos que estão na igreja e Deus não os conhece? Por quê? São cristãos que não nasceram de novo. Eles estão lá com um título religioso. Nós já falamos aqui que ser cristão não é ter um título religioso, é ser verdadeiro discípulo de Jesus em sua essência, que o DNA de Cristo na veia. Amém? Glória a Deus. Nós falamos que responderíamos a pergunta em 2 pontos. E o primeiro ponto foi que o Espírito Santo nos conduz através da palavra. E o segundo ponto é que o Espírito Santo, ele vai nos conduzir através do nosso espírito. Você entendeu? O Espírito Santo agora vai nos guiar, segundo ponto da resposta, pelo nosso espírito. Daí eu separei algumas coisas para ser bem breve. E o Espírito Santo é quem reside em nós e fala ao nosso espírito. O ser humano, entenda bem isso, o ser humano, ele é um espírito. Nós não temos um espírito, nós somos um espírito. Entenda isso, se faz necessário entender. Podemos ler a Bíblia que diz que Deus é Pai dos Espíritos. Em Hebreus 9:12, aliás, em Hebreus 12, 9b e 10, diz assim: quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para que assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Deus é Pai dos Espíritos, nós somos um Espírito. E eu quero que você entenda isso hoje. Por que nós estamos de máscara? Porque esse corpo é a nossa casa. Eu moro nesse corpo aqui. Eu estava orando essa semana e eu fiz uma oração muito forte. Como se eu tivesse saído do corpo e falei com Deus: Deus, eu moro aqui. E eu preciso que este corpo onde eu moro, ele receba cura, ele receba um milagre. Porque este corpo aqui, Deus, já vai fazer, terça-feira, dia 14, 54 anos. Esse corpo aqui, Deus, está com problema na perna. Ele tem problema de circulação na perna. Tem varize. Eu falei: Deus, esse corpo aqui tem o coração, com o ventrículo esquerdo está dilatado. O coração do lado esquerdo está grande. Eu falei: Deus, este corpo aqui está com problema na vista. Ele precisa de um óculos.
Meu Deus, este corpo aqui tem uma garganta que precisa dela. Eu preciso que esse corpo onde eu moro receba um milagre, para que eu possa ainda ficar nesta terra. Deus, sem esse corpo aqui, eu não ficarei na terra. E eu ainda quero ficar na terra. E é por isso que nós usamos máscara, porque esse corpo, ele é frágil. Mas ele não é você. Eu estava falando, Vanderleia, você não é desse tamanho que a sua casa te mostra. Você é muito maior do que essa sua casa. Porque você não pode ser medida pela casa que você mora. Você é um espírito. E o Espírito Santo te conduz pelo Espírito. Nós temos que cuidar do nosso corpo, porque é a nossa casa. Por isso usamos máscara nesse momento. Tomamos remédio. Fechamos a boca, né? Eu perguntei qual é o segredo para manter o corpinho. Você fecha a boca, pastor. Então tá bom. Eu fecho quando coloco algo dentro, né? Aí não é. Tudo bem, essa era a dinâmica da quebra-gelo. Mas, queridos, entenda, esse corpinho lindo que você tem, não é você. Ele só é o seu alojamento. Eu espero que eu não morra, nem minha esposa. Nós queremos ser arrebatados. Mas se porventura ela morrer primeiro do que eu, você não vai me ver beijando um cadáver. Tem gente que beija cadáver, né? Por que eu não beijarei um cadáver? Porque eu estaria beijando a casa. Ela já se foi. Só um exemplo. Não é isso? Por que nós não choramos assim desesperadamente quando um irmão nosso da fé vai para a glória? Porque na verdade só estamos separados por um tempo. E logo, logo estaremos juntos. Porque nós somos um espírito. Nós não morremos. Esse corpo que é a nossa casa, quando nós sairmos dele, ele cai. Porque ele só está em pé por causa de você que está aí dentro. Amém? Foi bom para você? Dá um aplauso ao Senhor. Isso. Só para provar ainda mais isso, em Gênesis lemos que Deus nos fez a sua semelhança. Lá em Gênesis 26a e o 27, diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Somos, portanto, um espírito e temos uma alma e vivemos nesse corpo. A parte da alma eu vou só dar uma pincelada, porque tem muita coisa sobre ela. O corpo que possuímos, eu já falei isso para você, o corpo que possuímos é o local onde o nosso espírito habita. O corpo que possuímos é o lugar onde o nosso espírito habita. Nós temos um homem interior, o espírito, o homem interior, e o corpo que é o homem exterior. Em 2 Coríntios 4, 16, 17 está escrito assim: porque isso não desfalecemos, aliás, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque o nosso leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, provando que, ainda que o homem exterior se corrompa, ou seja, ele vai envelhecendo, vai enfraquecendo, mas o homem interior, ele se renova de dia em dia. Você vai ficando mais forte. E é por isso que quando o pastor, se estiver doente lá no hospital, está quase morrendo, alguém diz assim: pastor, ora por mim. Aí o pastor ainda ora por você. Aí você diz assim: mas o pastor está doente. Como é que ele está orando por alguém ser curado? Ele diz: não, o pastor não está doente. Diga: o pastor não está doente.
a casa dele está. A casa terrena está. É o alojamento, esse corpo. A pessoa vai estar com 50 anos, ela se olha no espelho e diz, eu envelheci. Não! A sua casa envelheceu. É por isso que alguns fazem reboco. Puxa para cá, corta um pedaço. Faz uma cirurgia plástica, né? Dá uma rebocadinha aí. Assim para nós homens, né, pastor Roberval? Nós temos que entregar a nossa esposa sem mácula diante de Deus, né? Sem ruga, né? Então temos que começar a esticar as meninas, né? Porque as meninas nossas já estão de 50 para lá, né? Então, é sério, gente. Deixa eu acompanhar aqui o nosso relógio. Mas você está entendendo? O corpo que possuímos é o local onde o nosso espírito habita. E eu já li para você, vamos aqui. O homem exterior, olha só, o homem exterior, ele é visível. Você está vendo o homem exterior, o corpo, ele é visível. Ele é temporário, ele se corrompe, mas o homem interior não é visível. E se renova todos os dias e nunca terá fim. Você já ouviu a pessoa dizer assim, que o que é belo em uma pessoa não é o lado de fora, mas é o que ela tem por dentro? Uma pessoa que tem caráter, né? Não é verdade? Você diz a essa pessoa, com a casa dela, aparentemente não é aquelas coisas de beleza, conceito humano de beleza para o outro, mas aquela pessoa tem um caráter ilibado e você acha lindo aquela pessoa. Por dentro. E quando você fala por dentro, não é que você abriu ela com o elemento de cirurgia, obstruir, né? E viu por dentro. Não, não é isso. Se fosse assim, seria a mesma história do Nicodemos querendo entrar na mãe dele de novo. Ah, Jesus, eu posso entrar e nascer de novo? Jesus disse, ainda que pudesse, nasceria a carne de novo. Então, quando olhar um homem por dentro, não é abrir o corpo humano para vê-lo por dentro. Estamos falando do homem invisível, do homem interior. O nosso corpo é uma casa, sendo o verdadeiro eu, o nosso espírito. Olha, isso é lindo. Eu não vou ter tempo de ler, mas anota aí, 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo do 1 ao 8. O nosso corpo é uma casa, sendo o verdadeiro eu, o nosso espírito. Eu já tive estudos que me disseram o seguinte, que o meu verdadeiro eu seria o meu ego. Não, isso é para aqueles que não nasceram de novo. Porque quem nasceu de novo, o seu verdadeiro eu é o seu espírito. O verdadeiro em você é o seu espírito. Em relação à alma, podemos verificar que é outra parte de nós, e está escrito em Hebreus 4:12, a palavra diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Aqui nesse texto nós podemos ver que existe uma outra parte, que é a alma, da qual nós vamos abordar rapidamente. A nossa alma é composta por 3 partes. Na alma está a mente, que é a sede dos intelectos, né? Na alma está a vontade, e na alma está as emoções. A alma é a parte em nós que pensa, que raciocina. A alma fala da razão. Quando você, cristão, está lutando pelas suas razões, não, mas eu tenho razão. Eu tenho razão, por isso que eu estou brigando. Então você está dizendo, a minha alma está tomando conta do espírito. Porque a alma luta pela razão, mas o espírito, ele se deixa conduzir por Deus. E a pessoa fica serena. É por isso que quando você talvez levanta a voz numa certa situação,
Quando você sai de lá, você vai dizer: Deus, me perdoa, eu fiz errado. Ou seja, foi o seu espírito que agora chamou para a responsabilidade. Vem cá, dona Alma. Dona Alma, a senhora pisou na bola. Vamos lá aos pés de Deus agora consertar. E o Espírito vai lá e conduz. Amém, gente? Isso é bom para você? Diga amém. Glória a Deus. Bom, Deus, Ele respeita a nossa própria vontade. Ele não interfere na capacidade que temos de decidir, de segui-lo ou não. Deus também não se utiliza das nossas emoções para nos guiar, porque Ele não é alma. Veja, Deus não vai nos conduzir pelas nossas emoções. Não adianta você chorar na alma, pedindo para Deus te socorrer, porque Deus não ouve o clamor da alma. Deus ouve o clamor do Espírito, e o clamor do Espírito é a fé. Deus é Espírito, por isso Ele orienta os seus filhos através do Espírito de cada um. Onde se encontra o Espírito? Isso aqui talvez te assusta de novo. Embora possa parecer muito estranho, mas o nosso Espírito está localizado na região das nossas entranhas. Onde está o Espírito? Nas entranhas. Você vê, eu coloquei um exemplo aqui. Mas antes do exemplo tem um texto. Diz assim, João 7, 37 e 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O Espírito que íamos receber é o Espírito Santo. Mas ele fala que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. É das nossas entranhas. No nosso espírito vive nas entranhas. Por isso, quando alguém se assusta, onde ela coloca as mãos? Geralmente é no estômago. Ai, meu Deus! Já viu isso? Ela procura se apegar ao Espírito. Ao Espírito que é a sua vida. Se alguém der um soco, nós chamamos boca do estômago, né? Alguém já levou um soco na boca do estômago? É só uns trezinhos, né? Você perde o fôlego, é ou não é? Perde o fôlego. Porque bateu basicamente onde se localiza o Espírito. Nas nossas entranhas. Mas não no lugar físico em nós. Mas basicamente centrado ali. Quando se ri, põe a mão na cabeça ou no pé? A pessoa sorri tanto que ela segura o estômago, né? Já viu? Aconteceu com você? Depois, quando você estiver sorrindo, você vai experimentar. Porque é automático. Está naquela gargalhada. Você está procurando se abraçar ao Espírito. Quando diz a sua esposa, eu te amo, onde temos esse sentimento, homens? Quando nós dizemos a nossa esposa, os casados aqui, eu te amo, onde nós temos esse sentimento? Nós falamos que é no coração, né? Não é verdade? Porque é o local que fica mais próximo do Espírito. É o coração. Se tirar o coração, a pessoa morre, né? Então o Espírito está habitando nas nossas entranhas. E claro que morre também porque essa casa depende desse coração. Dizemos, cerro no coração, perto do Espírito. Quando Adão e Eva pecaram, diz a Bíblia que eles morreram. É ou não é? Mas o que morreu neles? Porque a Bíblia diz que depois que eles pecaram, eles ainda viveram 900 anos. É ou não é? E o que morreu neles? Foi o Espírito. O que morreu foi o Espírito.
Eles deixaram de ter a capacidade de ouvir de Deus. O mesmo acontece hoje nos nossos dias. Quando uma pessoa não recebe Jesus na sua vida, o seu espírito está morto, ou seja, separado de Deus. Por isso, não pode ouvir a Deus. Não pode ouvir o que Deus tem para ele. E o que fazem então essas pessoas que estão sem Cristo? Elas andam segundo as suas mentes. Elas andam segundo os seus próprios pensamentos. Elas fazem aquilo que as vem na cabeça. Elas decidem o que fazer. Não depende da Bíblia, não depende de orientação do Espírito Santo, não depende de ninguém. E elas ainda dizem assim: eu já tenho 18 anos. Eu sou dono do meu nariz, agora eu sou de maior. O Senhor não manda mais em mim. Não é verdade? Por quê? Não dependem do conselho de ninguém. Andam segundo sua própria mente, que, como sabemos, é limitada e não é a mente que dirige o homem. Há uma força muito maior, que é o Espírito. O corpo humano é a casa onde Deus habita. Eu tenho até 9h20, né? Estourando. É a casa onde Deus habita. Mas aquele que se une ao Senhor, olha, tem um texto que diz aqui, ó. Primeira carta de Coríntios 6, 17 ao 20, que diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Quer dizer, nosso corpo também é a casa onde Deus habita. Ele diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Olha, o cuidado com a casa onde Deus habita é muito interessante. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, o que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço, e agora pois glorificar a Deus no vosso corpo. Em 2 Coríntios 6,16 diz assim: porque vós sois templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Queridos, em tudo isso, eu creio que eu já entreguei para você aquilo que precisava ser entregue. Como ser guiado pelo Espírito Santo? Pela palavra e pelo nosso espírito. Porque Deus fala conosco no nosso espírito. Amém, gente? Glória a Deus. Bem-vindos ao Pasques Online! Uhul! Galerinha, que bom que você está aqui conosco. Vamos relembrar 2 Coríntios 5,17? Fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uau! Você sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer que Deus nos transformou em novas pessoas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Então agora não somos mais aquela pessoa que éramos, aquela pessoa desobediente, mentirosa ou egoísta. Não, agora Deus nos transformou em pessoas obedientes, íntegras e amorosas. Que tremendo! Nós podemos até errar, mas lá no fundo, agora somos perfeitos em Cristo. Que fantástico! Então agora vamos declarar algumas verdades de quem nós somos em Cristo! Oi, gente! Falem comigo! Eu sou obediente a Deus e aos meus pais e líderes. Uau! Oi, pessoal! Repitam comigo. Eu sou uma pessoa que compartilha com o necessitado. Oi, galerinha! Digam comigo.
Eu sou tesouro escolhido de Deus. Oi, gente, e digo agora bem forte: eu sou uma pessoa cheia do amor de Deus. Uhul, que demais! Quem tem Jesus é tudo isso e muito mais. Uhul! Então, hoje a gente vai aprender como é tão importante ajudar e compartilhar com as pessoas que precisam de ajuda. Vamos falar a nossa frase? Eu sou um bom amigo, porque eu compartilho e ajudo as pessoas necessitadas. Mais uma vez, eu sou um bom amigo, porque eu compartilho e ajudo as pessoas necessitadas. Mas por que é importante compartilhar e ajudar os outros? Compartilhar é mostrar o amor de Deus para as pessoas. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo vem e começa a viver dentro de nós. E aí, o amor dele pelas pessoas transborda dos nossos corações. Isso! Então, quando vemos uma pessoa necessitada, essa mesma compaixão que Deus sente, nós também sentimos. E então, Ele nos dá o desejo de ajudar aquela pessoa. Vamos ver como um homem doente na Bíblia tinha amigos de verdade que ajudaram ele demais. Cheia! A casa estava cheia de gente. Jesus estava lá dentro, ensinando e curando, e todos queriam vê-lo. Alguns homens tinham um amigo que não podia andar. Eles acreditavam que Jesus poderia curá-lo. Então, eles o carregaram até a casa. Mas eles não conseguiam entrar, porque a casa estava muito cheia. Então, eles subiram a escada até o teto. Seus amigos se importaram tanto com ele que até abriram um buraco no telhado. Todos olharam para cima e ficaram admirados. Os homens desceram seu amigo no meio da multidão, pois achavam que Jesus ia curar ele. E ao invés disso, Jesus falou: seus pecados estão perdoados. Alguns líderes religiosos ficaram muito aborrecidos. Somente Deus perdoa pecados, resmungaram. O que é mais fácil? Perguntou Jesus. Perdoar os pecados ou fazê-lo andar? Para mostrar que eu tenho autoridade de Deus para perdoar os pecados, vou curá-lo também. Levante-se e vá para casa, disse Jesus ao homem. E foi o que ele fez. Todos naquela casa ficaram muito felizes. E naquele dia, a casa se encheu de louvor. Que legal como os amigos desse homem levaram ele até Jesus. Os amigos poderiam ter deixado de lado porque tinha tanta gente na casa e eles não conseguiam entrar. Mas eles não desistiram e até tiveram a ideia de furar o teto da casa. É porque eles sabiam que Jesus poderia curar um amigo deles. Por isso que não desistiram, mas perseveraram até o rapaz conseguir encontrar com Jesus. E a melhor ajuda que podemos dar a uma pessoa é essa, de levar elas a ter um encontro com Jesus. Eles foram amigos de verdade. Eu também quero ser uma amiga de verdade e ajudar todas as pessoas a terem um encontro com Jesus. Sim, em coisas grandes e pequenas, devemos sempre ter esse coração de compartilhar e ajudar as pessoas. Verdade! Se eu vejo alguém triste, eu posso dar um abraço. Ou quando alguém cai, eu posso ajudar a levantar. Deus vai sempre nos ajudar a ter esse coração de compartilhar com o necessitado. Isso tem tudo a ver com o nosso versículo de hoje. Repitam comigo, Romanos 12:13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Vamos agora cantar esse versículo com Joaquim e a Gizinha. Romanos 12:13, Romanos 12:13, Romanos 12:13, Romanos 12:13.
Compartilhem o que vocês têm com o santo e suas necessidades. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Compartilhem o que vocês têm com os santos e suas necessidades. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Compartilhem o que vocês têm com os santos e suas necessidades. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Que versículo top! Mas quem são os santos? Os santos são o povo de Deus, que somos nós, porque Deus nos santificou quando entregamos a nossa vida para Jesus. Assim, então é uma forma de Deus cuidar do seu povo. Cada um disposto a compartilhar. Pode ser alimento ou até brinquedos. Brinquedos! Sim, vamos ver como o Lumi aprende a compartilhar o caminhão dele com a Zinha. Ih! Não, Zinha, eu não vou deixar. É meu. Me dá, Lumi. Eu quero. Você tem que compartilhar. Lumi, Zinha, o que está acontecendo? A Zinha quer brincar com o meu caminhão, mas ela pode estragar meu brinquedo. Eu sou adolescente. Eu não vou quebrar. Lumi, bons amigos se importam e compartilham. Eu me importo com ela, mas eu não quero compartilhar meu brinquedo. Lumi, se você não compartilha, você não se importa. O que quer dizer? Lembra daquela história bíblica que Jesus curou as pernas do homem? Lembro sim. Como os amigos demonstraram que se importavam? Eles tiveram cuidado de carregá-lo até Jesus, por cima do telhado. Todos sabem disso. Mas eles eram adultos e eu sou só um pequeno inseto. Não posso fazer isso. Sim, você pode. Deus também vai te ajudar a cuidar e a compartilhar. O Espírito Santo te dará o poder de fazer o que é certo. Como cuidar e compartilhar com a Zinha? Eu vou orar para poder fazer isso. Deus, me dê o poder para compartilhar com a Zinha. Eu me importo com ela. Em nome de Jesus. Amém! Agora eu estou super pronto para compartilhar meu brinquedo. Zinha, pode brincar com meu caminhão. Obrigada, Lumi. Serei muito cuidadosa. Você é um bom amigo. Você também, Zinha. Eu me importo com você. E Jesus se importa também. Ui! Agora sim! Vamos brincar juntos! Vrum, vrum. Uau! Que legal como o Lumi pediu ajuda para Deus. E Deus o ajudou a compartilhar o brinquedo com a Zinha. Sim, também quero ajudar alguém, compartilhar com alguém. Quem será que eu posso ajudar? Ah, eu tenho uma ideia. Lembra que no último episódio, quando tivemos o game show, o Máximo não ganhou nenhum ponto e ficou triste? Ah, eu lembro sim, fiquei com pena dele. Eu também. Eu vi que ele não sabe como estudar a Bíblia. Eu já aprendi como estudar a Bíblia. Eu vou ajudar ele. Oi, Máximo, tudo bom? Oi, Abrão. Que bom ver você. Ah, muito bom ver você também. Eu vi que você comentou no game show que você nunca tinha estudado a Bíblia, mas que você queria aprender. Eu posso te ensinar se você quiser. Ah, eu quero sim. Que legal. E sabe, nem é pra eu poder ganhar pontos no game show. Seria pra eu aprender mais de Jesus mesmo. Uau, que coração você tem, Máximo. De verdade. Quero muito aprender quem Jesus é e sobre tudo o que está na Bíblia. Abrão, obrigado por me ajudar a aprender mais sobre Deus. Você é realmente um amigo de verdade. Agora eu quero te ensinar mesmo. Ah, eu amo ajudar. Então, vamos lá. A Bíblia tem duas partes: o Novo Testamento e o Antigo Testamento. O melhor lugar para começar é o livro de João. E é isso como você lê.
Que legal como Abraão compartilhou o seu conhecimento de como estudar a Bíblia com o Máximo. Agora, o Máximo vai ler sempre a Bíblia e vai crescer muito em Deus. Que legal! Quando vemos alguém que tem necessidade, que possamos sempre ter o coração de ajudar. Sim, vamos agora adorar a Deus, porque Ele sempre nos ajuda quando nós precisamos. Eu vou correr, correr para o seu amor. Eu vou cantar, cantar ao Filho. Eu vou gritar, gritar o seu nome. Jesus, confio em ti. Quando estou só, tenho medo. Eu sei que Ele comigo estará, sempre ao meu lado, e ouve a minha voz. Jesus, confio em ti. Eu vou correr, correr para o seu amor. Eu vou cantar, cantar ao Filho. Eu vou gritar, gritar o seu nome. Jesus, confio em ti. Quando me deito e me levanto, eu sei que Ele comigo estará. Ele me ama minha família. Jesus, confio em ti. Eu vou correr, correr para o seu amor. Eu vou cantar, cantar ao Filho. Eu vou gritar, gritar o seu nome. Jesus, confio em ti. Jesus, confio em ti. Jesus, confio em ti. Que demais! Como Deus nos ama e cuida tão bem de nós, não é mesmo? Então agora vamos fazer a nossa confissão de fé juntos. Eu sou um bom amigo, porque eu compartilho e ajudo as pessoas necessitadas. Mais uma vez, eu sou um bom amigo, porque eu compartilho e ajudo as pessoas necessitadas. Uhul! Parabéns, que você é um bom amigo e você vai sempre ajudar as pessoas necessitadas. Vamos orar agora e agradecer a Deus, porque Ele sempre nos ajuda a sermos bons amigos e também a compartilharmos com as pessoas. Repitam comigo. Querido Papai do Céu, muito obrigado, que o Senhor sempre cuida de nós e o Senhor sempre nos ajuda quando nós precisamos. Nos ajude também sempre a ajudar os outros e sempre compartilhar com a pessoa necessitada. Em nome de Jesus oramos. Amém! 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 Se você ainda não pediu para Jesus perdoar todos os pecados e a ser o Senhor da sua vida, então agora é o seu momento de fazer isso. Você também pode ter essa vida maravilhosa que a Bíblia fala que Deus preparou para nós. Lembre das 4 verdades mais importantes. O primeiro, nós já falamos hoje. Deus nos ama. Mas aqui vem o segundo. Todos nós pecamos e por isso que nós distanciamos de Deus. Mas a notícia boa
é a terceira, que Jesus morreu por nós, levando o castigo do nosso pecado na cruz. E a quarta é que você pode receber Jesus e decidir viver somente para Ele. Se você gostaria de entregar a sua vida para Jesus, então faça essa oração comigo. Feche os seus olhos e repita comigo. Querido Papai do Céu, obrigado que o Senhor me ama. Que o Senhor enviou seu único Filho, Jesus, para morrer por mim e perdoar de todos os meus pecados. Eu confesso os meus pecados e recebo o seu perdão. Eu viro as minhas costas para o mundo, para o pecado e para o diabo. E eu decido de hoje em diante viver somente para Ti, Jesus. Seja o Senhor, o dono e o Salvador da minha vida. Em nome de Jesus, eu oro. Amém! Amém! Quero dar as boas-vindas a você que repetiu essa oração pela primeira vez. Você agora faz parte da família de Deus. Uhul! E você também tem um grande tesouro, que é o Espírito Santo, que vive em você. Parabéns! E como eu sempre falo, é muito, muito, muito importante falar para os seus pais que você entregou a sua vida para Jesus, ok? E peça para eles orarem com você e sempre lerem a Bíblia com você no culto doméstico, para que você possa crescer mais e mais no Senhor, tá bom? Agora levante as suas mãos e receba essa oração final. Que a plenitude de Deus, que a paz dele, que o amor de Jesus e que tesouro da intimidade do Espírito Santo seja com você e a sua família, hoje e para sempre. Amém, amém. Ai, gente, que peninha. Já tá na hora de ir. Não esquece de chamar os seus pais para te ajudarem a responder as perguntas que vão aparecer aí na sua tela, ok? Amamos vocês. Tchauzinho!